Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo aqui eu vou tirar uma dúvida que muita gente tem. Será que vale a pena eu pausar minhas campanhas no final do ano ou em datas sazonais? Isso varia muito de acordo com alguns cenários e é o que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Lembrando também que eu vou deixar dois links na descrição. Se você quer fazer você mesmo tráfego e ter resultado mais rápido, eu tenho um treinamento bem passo a passo. Se você já tem um e-commerce e investe pelo menos R$ 10.000, eu posso te ajudar com minha agência a escalar a sua operação e a liberar mais tempo na sua agenda. Bom, vamos lá que esse vídeo é bem rapidinho e eu vou te passar algumas dicas aqui. Para isso eu vou te mostrar dentro do Dash e também no Google Analytics para você poder consultar, que é mais fácil em alguns casos se você não tiver acesso a Dash. Então, vamos lá. Aqui dentro eu vou mostrar para você alguns exemplos, só que são de clientes, então vão ter dados aqui que vão estar embaçados, mas dá para a gente ver. Aqui eu tenho um exemplo de um cliente e a gente consegue ver inclusive no mês de dezembro. A gente vê que o faturamento dele está aqui em 203 mil e a gente ainda está no dia 21. E aí você fala, tá Alexandre, mas será que eu pauso ou não? Depende. Aí eu pergunto para você, você tem o histórico desse cliente? Você fala, Alexandre, eu tenho. Se tem, a gente vai fazer o quê? Vai consultar. Nesse exemplo aqui, eu vou vir aqui na Dash e eu vou modificar a data. Eu vou vir aqui, vou pegar 2022, que está aqui, vou colocar dezembro, vou vir aqui, também vou pegar 2022 para a gente ver, dezembro. Isso vale tanto para o período de final de ano como para qualquer outra data ou semana que você quiser analisar. Eu vou vir aqui e vou clicar em aplicar. Veja que eu consigo ver como que foi as vendas do meu cliente nesse período de dezembro. Inclusive, teve um pico aqui, bem fora do normal, porque foi logo depois do Natal. Mas como a gente pode ver, as vendas aqui foram bem constantes. Nesse cenário, eu já consigo identificar que esse ano, por exemplo, deve seguir o mesmo padrão. Esse cliente não estava com a gente, ele é um cliente novo, então eu consegui consultar esses históricos. Diante disso, a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar normalmente nas campanhas. Alexandre, não tem acesso a uma Dash, como que eu faço? A gente pode utilizar então o Google Analytics. Para isso, você vai vir até ele, depois aqui no Google Analytics, na primeira opção aqui em cima, você vai vir aqui na parte de datas, tem mais opções de relatório, é só um exemplo bem simples para você poder ver. Você vem, coloca período personalizado, seleciona o período que você quer, uma vez que selecionar, vai aparecer, você vai clicar aqui e vai escrever receita. Isso aqui, receita de compra. E depois você vai clicar, veja que se eu clicar na taxa de conversão, ele muda. Vai clicar aqui e passando o mouse, você vai conseguir ver o quanto que esse cliente aqui vendeu, dia a dia, tá vendo? E aí você já vai ter uma ideia de como pode ser. Mas pode acontecer, como é o caso desse cliente que eu vou mostrar para você, dele não ter o histórico de dados. Esse outro cliente aqui, a gente não tem o histórico de dados. Nesse cliente específico é porque foi feita uma migração do Universal para o GA4, bem nesse ano, então acabou tendo a perda de dados. E quando você não tem esse histórico, o que você vai fazer? Você vai perguntar para o seu cliente, ele provavelmente vai saber. Nesse caso, o cliente informou que geralmente ele tem uma queda próximo ali ao Natal. Mas tem um detalhe, a gente veio trabalhando e a gente aumentou muito as vendas que ele tinha. A gente mais que dobrou o faturamento que ele tinha aqui. Então, a probabilidade é que a gente tivesse um dezembro muito melhor. Nesse cenário, o que a gente faz? É exatamente o que eu vou te mostrar aqui. A gente vai analisando passo a passo, como você pode ver aqui, como que vai ser na receita do cliente dia a dia. A gente faz um acompanhamento bem mais perto. A gente vai analisando o ROAS do cliente a cada dia, a cada 2 ou 3 dias ali para ver. E quando começa um período de queda, como esse período que você está vendo aqui, que já foi previsto, a gente começa a trabalhar então em otimizações. A princípio, uma forma bem simples seria você trabalhar em reduções de orçamento, seja elas mais suaves ou seja elas mais agressivas. Quanto mais eu reduzo o orçamento, eu entro menos em leilões e eu tendo a ter um ROAS maior. Dá para trabalhar outras otimizações e outras estratégias, mas aí é tema para um outro vídeo. Mas nesse caso, só trabalhando no orçamento, por exemplo, dá para você ir baixando e geralmente encontrar um ponto de equilíbrio para que você consiga estabilizar a conta dele. O foco num cenário como esse, onde o resultado vai caindo, não é desativar 100% as campanhas. Você fala, mas por que, Alexandre? Muito do que você está vendendo hoje não é das campanhas que estão rodando hoje, e sim de campanhas que rodaram algumas semanas ou até alguns meses, dependendo da jornada de compra do seu cliente. Essas campanhas trazem pessoas, geram demanda e vão gerando vendas. Você vê as vendas devido ao período de atribuição,
que no Facebook é de 7 dias, no Google ele é bem mais longo ali. Mas em muitos casos, quando você tem uma jornada de 15 dias, 7 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses, por exemplo, a campanha que está marcando ROAS, ela finalizou, mas não foi ela que trouxe. Você tem que sempre levar em conta toda a jornada do usuário, que aí é tema também, um outro vídeo. Senão o vídeo fica gigante aqui. Mas vamos lá. Se você pausa essa campanha, ou seja, zera ela, o que vai acontecer? Quando você reativar lá na frente, a probabilidade dela não dar resultado é muito maior. Então, trabalhar numa redução de orçamento é muito mais eficiente do que pausar. A não ser que o seu cliente, por exemplo, não atenda mais nesse período, ele vai realmente fechar. Nesse caso, você pode pausar, mas em muitos casos o mais recomendado não é pausar, mas sim redistribuir pelo menos uma parte desse orçamento em campanhas de base, campanhas de carrinho, campanhas ali de engajamento, envolvimento, reconhecimento, enfim, montar ali um funilzinho para esse cliente e distribuir para que você consiga ir gerando público, gerando demanda, para que quando você for reativar, aí sim você consiga um bom desempenho. Mas na maioria dos casos, mesmo quando você tem uma redução ali das vendas, abaixando o orçamento, você consegue encontrar um bom ponto de equilíbrio para você então ir lá e manter um orçamento. Não é uma época tão boa para você ficar fazendo muitos testes de criativo, você pode fazer, mas em campanhas isoladas. Por quê? Você tem criativos que estão performando bem, aí você vai lá, as vendas estão caindo não porque os criativos pararam, mas pela época, pela sazonalidade. Você vai testar criativos que você não sabe se são bons, muitas vezes eles podem ser bons, e você vai acabar não conseguindo validar eles de forma eficiente. Mas aí vai de cada um. Mas para a gente fechar o vídeo aqui, né? O que você tem que saber? Se você tem um histórico, consulta ele e toma a decisão a partir dele. Se você não tem, fala com o cliente. E mesmo assim, roda as campanhas e vai acompanhando mais de perto, dia a dia, o resultado. Se ele vai caindo, você vai trabalhando em reduções. Se ele vai aumentando, como acontece, a gente vai escalando as contas. Até porque muita gente pausa as campanhas ou diminui muito. O leilão tende a ficar mais barato, você consegue aparecer muito mais, gastando muito menos. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser mais conteúdo, tem aqui e também lá no meu Instagram. Quiser avançar mais rápido, tem o meu treinamento. Quiser escalar o seu e-commerce, tem minha agência. Esse vídeo fica por aqui, até a próxima aula.